Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Volta. Esse é um lançamento da editora Pipoca Nanquim e é uma daquelas edições que se convencionou chamar de resgate histórico. O que é esse tal de resgate histórico que hoje diversas editoras têm utilizado para falar de alguns lançamentos seus? Fala-se de resgate histórico quando a publicação, ela normalmente é de um quadrinho antigo que está ganhando uma nova edição e é de um quadrinho de um grande artista que pode estar esquecido no momento atual, pode ter suas obras há muito tempo não lançadas, ou então de algum grande artista que ainda está sob a luz dos holofotes, publicando aí no mainstream, mas aquela obra em questão é para a gente inacessível hoje. Então, quando se fala de resgate histórico, está se falando de trazer de volta algo que se julga merecedor de uma atenção atual, atenção que não está sendo dada. Essa que é a ideia. Bom, no caso de Volta, o resgate é de quem? É do Alfredo Alcala. Alfredo Alcala é um nome que eu passei a me atentar quando eu comecei a ler e a comentar aqui no canal A Espada Selvagem de Conan. Sempre que eu estava comentando, eu falava equipe criativa e com foco no roteirista e no desenhista. E nos vídeos da Espada Selvagem começou a acontecer uma coisa interessante. Apareciam vários comentários que as pessoas diziam assim: Alessandro, você tem que estar atento ao arte finalista, faltou mencionar o arte finalista. E esses comentários eles apareciam principalmente em referência ao Alfredo Alcala. E isso foi importante por várias coisas. Primeiro, é claro, para eu me atentar à importância desse profissional importante para o meio, que é o arte finalista, mas para eu pensar um pouco mais nesse artista que é o Alfredo Alcala. O Alfredo Alcala é um artista filipino que passou a trabalhar tanto para a Marvel quanto para a DC ali nos anos 70, e nesse momento vários artistas filipinos foram trabalhar na DC inicialmente, depois na Marvel. Foi uma certa invasão filipina, como a gente fala da invasão inglesa, embora no caso dos filipinos eram principalmente desenhistas. E o Alfredo Alcala é um dos que mais se destacou desse grupo de filipinos que foi trabalhar no mercado de quadrinhos dos Estados Unidos. E aqui nós temos seus trabalhos mais autorais, principalmente o Volta, que é um personagem, como vocês podem ver, visualmente lembra um pouco o Conan, mas vale dizer que o Volta ele foi criado antes do Conan ganhar sua adaptação para quadrinhos. E essa visão do Conan que nós temos, ela é muito ligada à adaptação para os quadrinhos. O Volta é criado antes disso, e segundo a edição aqui, antes mesmo da obra do Robert Howard ser lançado nas Filipinas. E quando a gente vai ler as histórias aqui, essas histórias realmente têm um tom diferente das histórias do Conan. Embora, é claro, tenha espada, tenha feitiçaria, mas tem um certo tom distinto, daqui a pouco eu vou comentar. O personagem do Alfredo Alcala, ele foi criado para o mercado filipino. Ele foi criado para a revista que, inclusive, o Alfredo Alcala tinha uma revista com o nome dele, né? Tinha a Alcala Comics. Deixa eu pegar aqui para vocês mostrar ao fim, né? Alcala Fight Comics, tá? Então foi criada perdão, nesse contexto do mercado filipino, mas as histórias do Volta que nós temos aqui são histórias que saíram depois. Já saíram quando o Alcala trabalhava ali nos Estados Unidos e saíram voltadas para esse mercado norte-americano. Deixa eu mostrar uma de 77, a outra, salvo engano, é de 81. Deixa eu pegar aqui, é isso mesmo, a outra começa a ser lançada em 81. Então são histórias posteriores do personagem. Duas histórias basicamente. Uma é o Volta buscando libertar o reino de um usurpador. E a outra é ele lidando com o fim do mundo. O mundo que foi invadido por duendes, por demônios, e que há uma profecia de 7 pragas que viriam destruir o mundo, mas essa profecia também falava de um salvador. Bom, nem sempre nas histórias nós temos o Alfredo Alcala escrevendo, embora isso também exista, né? Mas
é um artista que fica como para a história, principalmente como desenhista e arte finalista. E não sem razão, minha gente. Eu estou mostrando algumas páginas para vocês aqui. Essas páginas são todas cuidadas pelo próprio Alfredo Alcala. Gente, é uma coisa assim, deslumbrante. O cara é realmente um mestre do preto e branco. Cheguei a comentar isso no Instagram, que eu, ao ler isso aqui, por vezes eu demorava para ler, porque a cada página funcionava como um quadro e dava vontade de ficar contemplando. Bom, são histórias com ares mitológicos, principalmente a segunda. Como eu disse, na segunda, o Walter está enfrentando o fim do mundo, enfrentando o apocalipse. Então são as histórias do Conan, embora ela tenha elementos aí de mitologia, elas acabam sendo, pelo menos as de inspiração mais howardiana, eu vou te dizer assim, vou chamar um pouco mais pé no chão, digamos assim. Há fantasia, há feiticeiros, há magos, mas é como se por vezes elas fossem até uma mitologia em alguns momentos desencantada. É como se fossem as histórias por trás da mitologia. Aqui há elementos maiores, há profecia de fim de mundo, quando eu digo maior, estou falando em termos do fantástico. Há profecias de fim de mundo, o Walter está se colocando contra esse fim de mundo. Então há certa diferença no tom das histórias. As histórias não raro têm certa inspiração cristã, há certa conversa entre as mitologias e o cristianismo. Por exemplo, na história do fim do mundo há essa tensão entre o general e o salvador. Vocês vão ver isso, aqueles que porventura lerem, né? E há várias ideias legais nas histórias, há várias ideias legais no enredo, mas eu julgo que por vezes faltava o roteiro desenvolver um pouco mais. Às vezes o final é abrupto, imagino que, até por pressões editoriais para encerrar, pressões de venda, não sei, mas às vezes o final da segunda história, então, a segunda história é construída como um grande épico, e o final é muito rápido, Mas vejo alguns elementos do roteiro, eles mereciam um cuidado maior para o desenvolvimento. Vale dizer que há uma economia no roteiro. Só que lembra muito histórias contadas oralmente. As histórias, às vezes contadas de maneira oral, elas têm isso, elas têm certa economia. O herói cortou a cabeça do vilão e morreu, por exemplo. A pessoa fala, e matou o vilão, né? Cortou a cabeça do vilão e venceu e salvou o dia, né? Salvou o dia. Estou péssimo contador de histórias aqui, tá vendo? Vocês estão vendo que está muito ruim. Mas há certa economia, e essa economia aparece aqui. Esse jeito oral é um jeito muito próprio do mito. Então, até nisso, esse ar mítico por vezes está presente. Bom, isso é a primeira parte, são essas histórias do Walter, né? São essas duas histórias, como eu mencionei para vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho mais os desenhos. A gente não cansa de mostrar isso. Isso aqui, inclusive, lembra uma cena famosa do Conan, né? De uma história do Conan crucificado. Mas aqui, bom, não vou dar spoiler, mas no contexto da história é outro. Bom, essa é a primeira parte. A primeira parte desse álbum são histórias do Walter. A segunda parte chamaram de histórias curtas, que é o seguinte: isso aqui é a produção do Alcala pro mercado filipino, para as revistas que ele trabalhou, seja a revista que teve o nome dele, seja outras revistas. Há inclusive histórias curtas com pegadas didáticas. Há, por exemplo, uma que, deixa eu pegar aqui, a celebração do Natal em diferentes países. E aí ele, né, vai mostrando em cada quadro um país e costumes natalinos desse país. Há uma história de guerra, uma história ligada a um navio alemão da Segunda Guerra. Há histórias com uma pegada um pouco mais bem-humorada, com esses personagens, esses macacos sencientes aqui, esses macacos inteligentes. Há um mundo que eles parecem governar. Então há histórias com pegada de humor. Há mais um personagem, além do Walter, que esse tem uma historinha um pouquinho mais longa, que é o Condor, que é um ser humano que aprendeu a voar. Olha só isso aqui,
Essa página que bacana. E eu achei muito interessante o álbum trazer essas histórias. Porque há nessas histórias do contexto filipino, às vezes no traço, comparando, vamos lá, pega o Walter aqui, ó, olha só. Pegar o Walter e aqui, e essa página aqui do Condor. É muito mais simples a página do Condor. O contexto de produção era realmente outro. Mas eu achei muito interessante para a gente ter uma panorâmica maior do artista e ver realmente sua produção autoral. Essas histórias, algumas têm roteiro dele, outras não têm roteiro dele, enfim, são... É realmente um apanhado, E eu achei interessante também, acho que vale mencionar antes de terminar o vídeo, a história dessa edição aqui, ela tem uma história bem peculiar. Essa edição chega ao Brasil até certo ponto, graças ao Fórum Conan. Inclusive eu participo da comunidade no Facebook, um abraço pro pessoal do Fórum Conan. Na página do Fórum Conan houve uma postagem sobre a arte do John Romita e houve um comentário dizendo que... Bom, o John Romita reclamava... Nessa postagem, o John Romita, postou uma entrevista antiga, o John Romita reclamava um pouco da arte final do Alcala. E houve um comentário defendendo o Alcala nisso. E foram entrar em contato, era o filho do Alfredo Alcala. E aí, a partir desse contato, várias pessoas diziam que gostariam de ver a obra do... Houve uma live, inclusive, uma live no canal no Facebook, e várias pessoas diziam que gostariam de ver a obra do Alcala no Brasil, e aí o pessoal ligado ao Fórum Conan, vou até pegar aqui o nome, né, justo, dar os créditos, quem fez essa mediação foi o Marco Antônio Correia Colares, que entrou em contato aí com a Pipoca e Nanquim, e Pipoca e Nanquim tocou a coisa e trouxe o Walter e essas outras obras autorais de Alfredo Alcala para o Brasil. Muito interessante, a gente vê que foi um caminho no qual os fãs tiveram uma importância, assim, uma importância até grande, e tem aí toda essa coisa do filho, guardar o legado do pai, achei bem bacana. A edição ficou bem bonita e traz holofotes para um artista cuja memória realmente merece ser celebrada, um mestre do preto e branco, um autodidata. Se a gente tem ao fim como extra um texto do Alfredo Alcala Júnior, deixa eu mostrar para vocês, contando a biografia do pai, celebrando a memória do pai. Deixa eu mostrar para vocês, tem um texto legal, texto aqui, ó, Vida e Obra de um Verdadeiro Mestre. Há esse texto aqui, no qual ele conta a trajetória, alguém que teve muito pouca educação formal e mas era muito ávido por saber, criou um instrumento próprio. Tem uma história aqui muito interessante, quando pessoas do mercado dos Estados Unidos vão às Filipinas para fazer uma caça de talentos, e aí perguntam para ele quantas páginas ele pode fazer por semana, e ele diz 40. E aí, isso está estranho, aí mostra uma página para ele, fala, é com essa qualidade aqui, desenho, arte final. Ele, não entendi bem, nessa qualidade aí 80. Essa história contada aqui, enfim, é uma edição bacana que realmente ajuda a trazer holofotes, usar a expressão que eu já usei, trazer holofotes para um cara muito talentoso da indústria e que tem uma trajetória muito bacana. Inclusive, ao fim da edição aqui, deixa eu mostrar desse texto do filho, há um pouco... Não, perdão, eu peguei não é o fim dessa edição, não. Eu não vou achar aqui agora, desculpa. Mas há uma lista... É isso mesmo, desculpa. Aqui, ó, uma lista, no texto, há uma lista de títulos com os quais ele trabalhou também em animação. É um grande artista, E uma coisa legal o Walter filipino, boa parte dos originais estão perdidos, não ficaram com Alcala, inclusive há uma procura por colecionadores para tentar ter essas revistas, essas histórias. Por isso que boa parte das histórias não estão aqui. As histórias não estão aqui no geral. Há apenas uma que está, que é a primeira, que apresentaria o Walter. Achei legal colocarem isso aqui. Deixa eu mostrar. Isso aqui é do trabalho pro mercado filipino. Enfim, minha gente, é isso. Tá aí o meu olhar sobre essa edição. Espero que vocês tenham
gostado do vídeo. Uma coisa, vale dizer, talvez muitas pessoas que vejam, que gostem de Conan, vejam esse vídeo. O pessoal está sempre me cobrando a volta das resenhas da Espada Selvagem. Eu fui até o número 19, parei ano passado. Sempre estava dizendo, o vídeo vai vir logo, acabou não vindo. É um pouco da correria do dia a dia, o pensar a programação do canal, isso não é tão fácil às vezes. Mas esse ano eu fiz um propósito que, para o retorno, já vou dizer como é que vai ser, eu pretendo resenhar pelo menos uma por mês. E a número 20 já vai sair agora em janeiro a resenha, e pelo menos uma resenha por mês dessa coleção da Espada Selvagem de Conan. Eu imagino que eu voltando com esse escopo de uma por mês, é possível que eu consiga até resenhar mais, mas fica aí como um compromisso nesse primeiro momento, resenhar uma por mês. Então teríamos aí 12 resenhas, chegaria até o número 31 no fim do ano, tá certo? Só para o pessoal tava toda hora, e a resenha da Espada Selvagem de Conan, não vão voltar, só cobrando, porque realmente se criou uma tradição legal no canal e que foi interrompida ano passado. Mas é isso, minha gente. E para então por aqui, aquela coisa que você já sabe, não vou pedir para você curtir, compartilhar, para você se inscrever no canal, caso tenha chegado por agora. Tem link da Amazon na descrição, caso você fazer uma compra nessa loja. Se você usar esse link, você ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Inclusive vou deixar o link para Voltar, caso alguém tenha interesse, tá certo, minha gente? Para então por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.